quero fazer um convite para agradecer a Deus pelo dom da sua vida através da oração do Santo Terço. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 6 da tarde, aqui na Rede Vida. E aos sábados, às 4h30 da tarde. Vamos juntos oferecer uma rosa de amor à Nossa Senhora de Fátima. Rede Vida de televisão, começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber o deputado pernambucano Augusto Coutinho, do Republicano. Ele que é deputado federal e tem uma vida pública de mais de 3 décadas. Ele destinou mais de 370 milhões de reais em recursos para os municípios pernambucanos e para o governo de São Paulo, ajudando em projetos. E a presença do deputado muito nos enobrece aqui. Deputado, obrigado, viu, por vir aqui. Hugo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar com o Gustavo, estar aqui em São Paulo, nesse programa Frente a Frente da Rede Viva. É um prazer. O senhor está acostumado aí em Brasília com a Denise e com o Zé Maria? Eu vou sempre, com o Zé Maria. A recepção também é tão calorosa quanto lá, viu? É, muito agradável. Eu tive até a oportunidade de ser brindado aí com o programa do Padre Marcelo antes daqui, foi maravilhoso. Isso mesmo. E aí, como sempre, Gustavo Giroto participando do programa. Obrigado, viu, Gustavo? Um prazer estar ao seu lado, deputado que tem defesas claras e objetivas e um trabalho destacado no parlamento. É um grande prazer. Muito obrigado. Lembrando sempre que a sua participação é fundamental aqui no Frente a Frente, enviando sua pergunta pelo youtube.com/Rede Vida Informação. Se você tiver alguma dúvida ao longo do programa para o deputado, por favor, envie sua pergunta, que ele vai ter o maior prazer em receber. Deputado, a gente vai falar sobre um projeto que o senhor tem trabalhado lá na Câmara, que é essa questão, o senhor integra a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, né, que ela trata lá sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte no Brasil. É uma ferramenta de trabalho muito significativa hoje em dia. Como é que tem sido esse debate e o que muda na vida de quem trabalha nos aplicativos de transporte? Bom, o primeiro é um debate que ele foi muito ideologizado, que foi ruim. Né? Na pré-campanha, você via muita a ideologização mesmo, ou seja, como foi um projeto que veio do governo federal e a que era da oposição era contra o projeto. E a gente tentou mudar isso, porque essa não é uma questão ideológica, essa é uma questão, no meu entender, que o parlamento necessita legislar sobre isso, uma matéria que hoje você não tem legislação, não só no Brasil, mas também em muitos países do mundo, e está assim conseguindo, se tentando encontrar, inclusive, um tipo de profissional que não existe, que é um profissional autônomo, né, e que presta serviço de uma forma autônoma. Então, é uma coisa que precisa ser feita, porque se a gente não regulamentar, a qualquer momento você pode ter uma decisão de uma corte superior e aí você inviabilizar esse tipo de serviço que está incorporado na vida do cidadão. Né? Hoje a gente está... o aplicativo de transporte é o que a gente usa. Eu usei para vir para cá, eu vou usar para ir voltar para o hotel. Né? Então, a gente está incorporado, como também os aplicativos de entregas ou qualquer coisa desse tipo. Nesse momento, a gente está... o projeto só trata dos aplicativos de 4 rodas, ou seja, os aplicativos de 4 rodas. De 2 rodas ainda não está sendo tratada. Então, é uma matéria muito sensível. Hoje você tem em torno de 1 milhão de pessoas que estão envolvidas nisso. Então, você tem de usar uma lógica para um país continental também, não é uma lógica que para São Paulo e é diferente que seja, por exemplo, para Caruaru, ou no nosso interior, que existem esses aplicativos. Então, a gente tem discutido, a gente tem avançado, acho que eu costumo dizer que
o relatório que a gente fez e que está pronto para ser mudado, para ser melhorado a qualquer momento, a gente tem feito, conversando com o governo, conversando com o parlamento, com os motoristas, para que a gente dê uma maior segurança ao trabalhador, que a gente dê regras claras de como ele vai atuar e também a gente proteja, na verdade, o cliente. Então, é uma equação que a gente está... Houveram as eleições, a gente suspendeu essa discussão. Agora, acabado na próxima domingo, o segundo turno, voltamos a essa discussão. Eu quero crer que ainda esse ano a gente vota essa matéria. Existe um compromisso do presidente Arthur Lira de votar essa matéria com o governo. A gente está exatamente querendo negociar para que tire essa ideologização, como eu falei, mas que a gente possa avançar, porque eu tenho convicção de que é fundamental que a gente legisle sobre essa matéria. Deputado, essa matéria é de extrema importância, uma vez que ela discute o futuro do trabalho. O senhor acabou de falar que mais de 1 milhão de famílias são beneficiadas por conta desse emprego. Como é que a gente equilibra essa relação para trazer segurança para esses motoristas de aplicativo? Tem uma discussão dentro desse projeto que é 70% a 30% em relação a ganhos. Tem a discussão do INSS, que cai de 7,5% a 5%. Como é que estão essas discussões e o aprofundamento dessa matéria? E depois eu quero saber se, num segundo momento, isso vai ser estendido para motorista de 2 rodas, como o senhor falou. Bom, Gustavo, veja, inicialmente a gente vai, eu não tenho dúvida que à medida que a gente equacionar essa questão, nesses pontos que você falou, que são pontos importantes no projeto, certamente isso vai servir para 2 rodas também. Né? Mas, voltando a isso, então, o que é que a gente fez? Primeiro, a gente mudou a lógica. Hoje, o trabalhador, muitas vezes, ele não sabe quanto o aplicativo vai cobrar ele de taxa de intermediação. No nosso relatório, a gente diz que o aplicativo pode cobrar o quanto quiser a um máximo de 30%. Ele não pode cobrar uma intermediação maior do que 30%. Existem muitos motoristas que dizem que às vezes eles cobram 60%, isso. 50%, e que ele não sabe como é. Por exemplo, os aplicativos usam a tarifa dinâmica. Então, o que é tarifa dinâmica? Quando tem mais demanda, ele aumenta o preço. Mas esse preço não é revertido repassado para o trabalhador. À medida em que a gente casa fixa um teto. Exatamente. A gente dá o teto e a gente casa o que o aplicativo, a intermediação vai ganhar e o resto é para o motorista. Eu acho que vai ter um ganho grande para o motorista. Agora, é óbvio que hoje eu conversava, quando vinha para cá com o motorista de aplicativo sobre isso, ele dizia, olha, hoje eu não rodo de aplicativo todos os dias da semana, porque tem dias que o movimento é tão fraco que não vale a pena. Eu pedi um aplicativo hoje, ele chegou em 1 minuto. O que é que eu quero dizer com isso? Quando se iniciou os aplicativos, a gente trata aí de 10 anos, talvez, para cá, então se estimava que você tinha em torno de 400 mil trabalhadores. Hoje você tem mais de 1 milhão, ou seja, a concorrência aumentou. É óbvio, quando a concorrência aumenta, o ganho diminui. E isso é que o IPEA tem recentemente uma pesquisa publicada, ou seja, houve uma redução porque houve um aumento do número de trabalhadores fazendo esse tipo de trabalho. Então, é natural que aí você tenha uma redução real. Isso é lei do mercado, lei da procura e da oferta. Mas a gente vai criar, e a intenção é criar normas que protejam o trabalhador, que deixe claro, por exemplo, a dependência que hoje o aplicativo tem sobre o trabalhador é uma coisa imoral. O cara muitas vezes é cortado e não sabe nem por que foi cortado, porque se ele não aceitar as chamadas, se ele, quando vier a chamada, ele começar a não aceitar, o algoritmo não manda mais chamada para ele. Ou então ele pode ser cortado do negócio e ele não sabe nem por que foi cortado. Então, tudo isso a gente regulamenta. Existem alguns pontos que são os pontos mais nevrálgicos, eu diria, desse projeto. O primeiro
é que existe dentro na cabeça dos motoristas, pelo menos é o que chega a nós, de uma boa parte desses motoristas, é que eles queriam se transformar em MEI, microempreendedor individual. E eu, pessoalmente, acho que não é uma boa para eles, e explico por quê. Primeiro, se ele for um microempreendedor individual, a discussão que ele tiver com a plataforma não se dará na Justiça do Trabalho, e sim na Justiça Comum. Sim. Esse é um problema grave. O segundo é o problema que eu acho que ele tem e vai ser subtraído dele, ou seja, benefícios sociais de previdência. E esse pessoal precisa ter uma previdência porque eles vão ficar velhos. Ele já tem gente que tem mais de 10 anos nisso e vai ficar nisso, e vai passar 20, e vai passar 25 e vai precisar se aposentar. Me permite um ponto, deputado? Eu usei o serviço de um desses aplicativos há muitos anos. Na República Tcheca, eu estava em Praga com a minha esposa. E quando eu usei o serviço, isso nem era conhecido no Brasil. Eu falei, isso é o futuro dos aplicativos, o futuro está aqui. E eu queria saber se houve um estudo de jurisprudência, como é que isso está regulamentado mundo afora, para discutir o projeto no Brasil. Bom, tem vários exemplos. Por exemplo, que à medida que você também interfere demais, vamos dizer, o que foi feito em Portugal. Em Portugal se colocou muitas obrigações trabalhistas nessa relação e foi um desastre para os próprios motoristas, né? Então você tem de criar, como eu estou te dizendo, uma relação trabalhista nova, né, de intermediação só, e que você tem de ter o cuidado, porque se também você coloca muitas obrigações em cima dessa relação, você vai inviabilizar esse tipo de serviço. Isso é claro, ou seja, se amanhã uma Corte Superior definisse que tem vínculo empregatício entre a plataforma e o trabalhador, no outro dia todas as plataformas iam embora do Brasil, inclusive as de 2 rodas também. E aí você ia ficar sem esse serviço que está incorporado na nossa vida. Então a gente tem de ter o equilíbrio dessa relação, com responsabilidade, com cuidado, porque, por exemplo, tudo isso, quando você fala do ponto previdenciário, né? Por mim, se o governo aceitasse que transformasse eles em MEI, não tinha problema nenhum, tá? Agora, a questão é que, segundo dados que eu fui na Fazenda, isso vai trazer um peso na Previdência do país muito grave. Você está tratando de 1 milhão de trabalhadores. E se depois você puxar isso para o de 2 rodas, aí você passa de 2 milhões. Então, a gente precisa ter cautela, cuidado, mas o que eu acho que tem de avançar e tem de votar. Ou de um jeito ou de outro, mudando o que seja nosso relatório, se a maioria quer de outra forma, que se faça, mas a gente precisa avançar para regulamentar isso. Deputado, existe também um diálogo nessa lei, que é a questão de benefícios para os trabalhadores, né? Até a previsão de financiamento de até 90% dos carros pelo Pronamp, isenção de IPI na compra do veículo para quem exerce a profissão há mais de 1 ano e tem um limite, um mínimo de 1.000 horas anuais, se não me engano, isso mesmo. Porque, na verdade, isso o que é? Porque, senão, infelizmente, essas coisas, o jeitinho brasileiro, o cara que ia inventar de dizer que é Uber, o táxi, aquela outra plataforma, dizer que era só para ter o financiamento, né? Então, ele tem de fato ser trabalhador e ter, efetivamente, só fazer aquele tipo de trabalho. Porque existe hoje, segundo dados que a gente tem, 70% do trabalhador, ele trabalha de forma efetiva. E 30% faz o bico. Ele tem outro negócio e faz o bico nas horas que sai do trabalho, nos dias feriados, e ele faz esse bico aí. Então, é a relação que a gente tem em dados objetivos. Então, como você diz, a gente fez e deu esses benefícios, ou seja, no projeto, né? Eu digo a você o que eu digo hoje sem medo de errar. Não tem nenhum trabalhador autônomo no Brasil que, se aprovado
o relatório que a gente fez tenha todos os benefícios que vai ter o motorista de Uber. Não existe. A gente fez uma redução, vamos dizer, se ele for, por exemplo, a gente fala do INSS, né? Como seria o INSS? Qual é a ideia? Isso não foi nem ideia minha, foi do governo. Vamos imaginar que uma corrida seja de R$100. E vamos imaginar que a plataforma, ela diga que ela vai cobrar 20% de intermediação nessa corrida. Então, R$80, R$100, 20 a plataforma pega e 100 vai para o trabalhador. Desses 100 que vai, desculpa, 80 vai para o motorista. Desses 80, a gente considera que 75% é referente ao custo do veículo, o pneu, o combustível, o carro, enfim, 75%. Toda a manutenção. E 25% disso, ou seja, R$20 é a mão de obra dele, o trabalho dele. Em cima desses R$20 é que a gente vai cobrar 5%, R$1, né? 5% é R$1, né? Então, a gente vai cobrar 5% desses R$20 para a previdência dele. E a plataforma vai pagar 22,5%. Ou seja, para essa conta fechar do ponto de vista da Previdência Social e não causar déficit na Previdência. Isso dá pouco mais do que 1% para o trabalhador. É porque muitas vezes ele ainda não percebeu isso. E eu tenho certeza e convicção de que isso seria um ganho muito grande. Mas, enfim, a gente está discutindo. Como disse, eu espero que agora, pós-eleição, uma matéria, para você ter uma ideia, hoje eu conversava com um amigo e ele me dizia que, por exemplo, tiveram vários candidatos, pré-candidatos a vereadores aqui de São Paulo, que com essa bandeira do Uber, né? E a maioria não se elegeu. Né? Ou seja, é uma matéria que até o consenso dentre eles é difícil, porque é difícil, é uma matéria realmente muito árida e delicada. Ainda nessa questão ainda de debate, eu queria falar sobre reforma tributária. Não é que o senhor foi um dos 7 relatores do grupo de trabalho dessa PLP, que definiu as normas gerais dessa reforma. O senhor acha que, como ela foi recebida por quem de fato vai viver o dia a dia da reforma? Eu acho que é um avanço enorme para o Brasil. Para o nosso ouvinte, telespectador que está aqui assistindo, é importante que ele saiba que entre os 10 piores sistemas tributários do mundo, lamentavelmente está o nosso. É uma panaceia tributária. É uma coisa, se mesmo que o empresário queira pagar bem, pagar corretamente, ele tem enorme dificuldade para assim fazer. Você pega qualquer companhia de fora do Brasil que venha investir aqui, muitas vezes o cara não consegue entender como é essa panaceia tributária brasileira. Então, a gente vai mudar e a gente vai fazer como é nos países desenvolvidos do mundo. Né? Então, a gente eu acho que o projeto avança demais, eu sou muito otimista. Essa semana passada eu falava com um empresário muito grande em Pernambuco na área de varejo. E ele conversava comigo, não, essa reforma, eu estou muito preocupado. E eu comecei, ele perguntava uma coisa, eu respondia. Aí ele disse, não, eu não sabia que era assim. Então, na verdade, o projeto é muito bom. É óbvio que a gente hoje trabalha aí com a expectativa de que você tenha um imposto de 26,5%, aí todo mundo diz, é muito alto, vai ser um dos maiores do mundo. Vai ser, a Austrália tem 27,5%, mas eu digo a você, e sem medo de errar, porque só em você diminuir a sonegação no Brasil, a gente pode diminuir em torno de 5 pontos percentuais essa tarifa. Só para o nosso telespectador entender. Primeiro, qual a lógica da reforma tributária? Primeiro é o seguinte, se pegou quanto o país arrecada. Então, vai dizer, o país arrecada isso. Então, a gente tem que fazer uma reforma com alíquota tanto para arrecadar isso.
Se essa reforma começar a arrecadar mais do que esse valor, a gente vai baixar a alíquota. Não é que o governo vai gastar mais, a gente vai baixar a alíquota para que o povo não pague esse imposto a mais. E, por exemplo, se você conseguir reduzir a sonegação, você pode reduzir até 5 pontos percentuais, como eu disse, dessa alíquota. Outra coisa que é muito importante, hoje você vai pagar o imposto aonde ele é consumido, e não aonde ele é feito. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país que tem muitas injustiças, inclusive regionais, né? Eu sou de uma região do Nordeste que é a mais pobre do Brasil. E a gente sofreu e sofre durante muitos anos essa dificuldade comparada ao sul do país e a diversidade que é e a discrepância que tem de condição econômica. Então, eu acho que essa reforma ela vai fazer com que a gente equilibre um pouco mais isso, né? Você vai arrecadar aonde você consome, né? Aonde você está consumindo é onde você vai arrecadar, e que eu acho que é lógico. Então, eu não tenho motivo para que a gente tenha medo disso. A gente existe, na verdade, é uma zona de conforto muito grande do empresariado, que mal ou bem, falando mal do Brasil, falando mal, cada dia ganha mais e o dinheiro se concentra mais na mão de poucos, né? Então, existe muito mais o medo do que propriamente o que se deseja a melhoria, de fato, do país. Como está, é que a gente não pode continuar. Bem, eu vou ter que fazer um rápido intervalo e a gente volta depois com esse tema no Frente a Frente, conversando com o deputado de Pernambuco, Augusto Coutinho, no nosso programa. Frente a Frente, volta já. De segunda a sexta, as noites da Rede Vida estão repletas de música e inspiração, perfeitas para encerrar o seu dia com alegria. Às segundas, você se conecta com a fé no batismo de fogo com Dunga e Padre Marcelo Rossi. Nas terças, é hora de se emocionar com Dalcides e seus convidados no Viva a Vida. Nas quartas, o Padre Reginaldo Manzotti te espera no Rede Vida Evangeliza com temas à luz da Palavra de Deus e da oração. Às quintas, a diversão está garantida com o Padre Marcos no Tamo Junto. E depois, Silvio Brito e família recebem artistas de peso para um papo cheio de música. E para fechar a semana com chave de ouro, Dunga volta às sextas-feiras no Acredite, com histórias de superação e sonhos realizados. Não vai perder, né? Sintonize nas noites do Canal da Família e aproveite o melhor da Rede Vida. O movimento, o pensamento, o sentimento. A boa notícia é um olhar atento para a realidade, revelando nos detalhes da ação as diferenças de discernimento e as oportunidades de fazer a diferença na comunidade. Rede Vida, boa notícia faz bem todo dia. Suas tardes vão ficar ainda melhores. Muito bem, minha gente. Com mais informação, bate-papo e muita interação. Sucesso, porque você pode participar aí da sua casa. Em um formato ainda mais dinâmico. Muito bem, irmãos e irmãs. Ao vivo para o Brasil inteiro. De segunda a sexta, 3 da tarde, tem Bendita Hora aqui na Rede Vida, onde a boa notícia faz bem todo dia. Volta com o programa Frente a Frente, direto de São Paulo, conversando com Augusto Coutinho, deputado federal do Pernambuco. Quem abre este bloco é Gustavo Giroto. Deputado, com a devida vênia, nós estávamos discutindo sobre a reforma tributária no último bloco e algumas entidades de classe, como a Associação Comercial de São Paulo, diz que a forma como ela está sendo direcionada, ela prejudica e mata o simples. Dentro do contexto das pequenas e médias empresas, que são as empresas que mais empregam no Brasil. E o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Ordini, ele disse, abre aspas,
que a inviabilização do Simples é o atestado de óbito das pequenas e médias empresas. Fecha aspas. Tem alguns pontos que precisam ser discutidos e melhorados e aprimorados óbvio ainda? Que sim, Gustavo. Eu acho que essa questão do Simples, ninguém mais do que eu defende isso. Hoje, o número nosso é impactante no Brasil. Ou seja, a gente está falando aí em torno de 90% das empresas brasileiras, né? 70% do emprego gerado. Mas do número de empresas que geram no Brasil, 90% são pequenas empresas. O senhor até integra essa comissão, né? Do micro e pequena empresa. Eu sou presidente da Frente Parlamentar das pequenas, médias e microempresas. E é um assunto que, de forma alguma, a reforma, e eu diria que o presidente, ele fique tranquilo que isso não vai matar de morte, porque é impossível que isso aconteça. Isso, hora nenhuma, nós recebemos todos, vários setores da economia brasileira, de todos os setores a gente recebeu, e foi tido cuidado. Eu acho que existe muito mais uma má informação, talvez um entendimento equivocado, mas esses ajustes a gente vai fazer. É impossível que você trate as pequenas e médias empresas de uma forma que não seja com respeito e com atenção, porque eles são a mola propulsora do emprego no Brasil. Sem dúvida. Muito bem, deputado, eu quero mudar agora o assunto para a gente falar sobre outro tema que o senhor relatou, que foi a nova Lei de Licitações e Contratos, que passou a ser vigente dia 30 de dezembro de 2023. Essa lei, entre os benefícios que ela traz, uma me chamou muita atenção, que foi o diálogo competitivo, onde o governo vai poder conversar com as empresas para descobrir o que tem de cada uma em melhor ala de atuação, né, soluções técnicas disponíveis do mercado. Mas eu queria que o senhor trouxesse para nós aqui outras melhorias que essa lei vai fazer. Essa lei foi um grande avanço. Nós tínhamos a Lei 8666 no Brasil, que era a lei de licitações e que, de fato, é uma lei que ela perdurou e prestou um bom serviço ao país durante muitos anos. Só que, como tudo, precisa ser, as coisas evoluem. Hoje a internet é uma realidade na vida de todo mundo. E, portanto, precisava-se ter uma lei que ela se atualizasse. E essa lei de licitações, modesta parte, ela, de fato, ela traz avanços grandes. Você falava, eu me lembrava, porque eu fui relator na ocasião do governo passado. O atual governador, Tarcísio, era o interlocutor do governo comigo, relator da lei. E a gente discutiu muito a lei. E toda vez que ele se encontra comigo, ele diz: parabéns pela lei de licitações. Porque, de fato, ela pode ter uma falha, um erro, porque, enfim, teve mudanças, é óbvio. Agora, é um avanço muito grande. E eu vou dar um exemplo. A gente cria nessa lei uma coisa no Brasil qual é o grande problema do Brasil? Você tem muitas obras, grandes obras, que elas ficam inacabadas, começa a se brigar. A gente criou o seguro de obras, seguro obrigatório, ou seja, você vai contratar uma empresa seguradora, porque se a empresa não terminar, a empresa seguradora vai se responsabilizar por terminar a obra. Isso inibe os aditivos que vão sendo acrescentados. Isso inibe o mau empresário. Muitas vezes você pegava uma empresa que, como se diz, ele mergulha no preço, aí começa a fazer a obra, depois não tem condições de terminar. Ele bota os preços mais altos no começo e deixa os mais baixos para o final. Chega no meio, ele para. Então, se você tiver um intermediador aí, como tem hoje nos Estados Unidos e tal, então ele garante. E esse cara, ele vai, a seguradora, ela vai ter a responsabilidade de ver se o cara é uma empresa que de fato merece credibilidade ou é um aventureiro que está querendo entrar ali para atrapalhar o processo licitatório. Esse é um grande avanço. O diálogo competitivo é outro avanço. São vários avanços que tem. A gente deu um tempo a gente cria um portal nacional de licitações.
Então, imagine que você tenha um gestor que seja bem intencionado. É porque, óbvio, não tem lei que vai acabar com a roubalheira nem a safadeza, né? Porque senão ela é muito simples. É proibido roubar, aí ninguém roubava. Infelizmente não é assim, né? Mas o que é que a lei faz? Esse portal, então imagine no Brasil continental, que você vai lá em Macapá, se você vai publicar as licitações e os preços praticados lá no Amapá. E você vai ter condição de, no Acre, você saber o quanto está se fazendo. Então, se você for bem intencionado, você vai ter, inclusive, uma condição de ver que não está tendo superfaturamento ou qualquer coisa desse tipo. A lei é um avanço. Eu acho que ela está ainda muita gente estudando ela. Eu só ouço bons comentários sobre ela. Pode ter uma reclamação aqui, mas são bons comentários. É um avanço muito grande e é um momento diferente do país com o avanço da internet ou qualquer coisa desse tipo. O senhor acha que essa lei de novas licitações, ela vai possibilitar que uma empresa do Sul participe de uma obra do Nordeste ou vice-versa? Isso também flexibiliza esse diálogo? Vai sim, com certeza. Essa interação vai haver... O portal também vai permitir. Agora, é natural que, por exemplo, quando você vai... Por exemplo, porque hoje a gente fala muito, qual o maior problema de licitações? São obras inacabadas, né? Que isso dói no coração, né? A gente vê ou vício nas tomadas de preço. Exato. Aí você vê uma ponte, começa e não termina, fica lá o resto, vai se acabando e tal. Então, muitas vezes, a gente pensa que a culpa também é só do contratado, mas não é. A culpa é do contratante, muitas vezes, que não paga, que não tem a responsabilidade. A gente começou a inverter, inclusive, a responsabilidade. O poder público tem a responsabilidade de ter o dinheiro para fazer a obra. Ele tem de ter a responsabilidade disso. Porque se ele contrata, ele tem de pagar. E quem foi contratado tem de executar, né? Então, essa relação de dar essas responsabilidades que a gente criou de uma forma muito clara. Isso. Então, por exemplo, pagamento. A gente colocou na lei que você não pode pegar e sair, tirar um pagamento daqui e baixar para cá, não. Você tem de ir fazendo pelo cronograma de entrada das faturas na prefeitura. Acabar com essa safadeza de que quando é amigo do prefeito, ele paga primeiro, do outro ele não paga. Então, ele tem um cronograma para fazer. Então, a gente criou alguns mecanismos assim que faz com que você tenha assim, uma clareza e uma transparência maior. É natural, como eu falei, que não é uma lei que a gente consegue resolver tudo, mas se ela está adaptada outra coisa importante, que isso foi até uma coisa que eu enfrentei, o próprio governador Tarcísio, na época, não concordava com isso e eu não abri mão, que era o seguinte, contratação de empresas de projetos, né? Eu sou engenheiro civil e os tribunais de conta e tal tem de ser pelo menor preço. Eu dizia não, tem de ser técnica e preço. Porque muitas vezes, se você faz um projeto mal feito, o custo do projeto pode ser interessante para o município, mas o preço da obra não será interessante. Você vai pagar muito mais. É a mesma coisa quando você vai fazer na sua casa. Só a gente avaliar aquele BRT de Cuiabá, Várzea Grande, que foi mal feito, tem um projeto muito mal feito, que era inviável de ser construído, mas foi escolhido por ser o mais barato. Então, é o melhor exemplo. O mais barato, às vezes, sai muito mais caro. E agora teve que se desfazer. Então, isso é ilógico. A gente fez, técnica e preço. Tem de ter técnica e tem de ter preço. Porque se você faz, o grande mal de uma obra que ela é paralisada é o projeto. Se o projeto sai ruim,
muitas vezes não é a maldade da empresa, é porque o projeto sai ruim e começam a fazer mudanças do jeito que está. E, enfim, você inviabiliza isso, triplica, quadriplica o preço da obra e todo mundo pensa que é roubalheira, né? O cara diz, essa obra foi contratada por 1 bilhão, agora já está em 8. Sim, está em 8 porque ela foi contratada e o projeto não dizia que tinha de ter tudo aquilo que tinha de ter, né? Então, na verdade, a gente muda algumas lógicas disso. A gente muda a lógica, inclusive, de que o município, por exemplo, ele fica responsável de defender o prefeito, com o advogado depois que o prefeito sair. Certo. Porque, na verdade, sabe o que é que acontece hoje? O prefeito começa a pagar um escritório de advocacia para depois, quando ele sair, ele defender ele. Né? Então, acabar com essas coisas, deixar tudo muito claro. Né? O município, se o cara é prefeito, eleito pelo povo, está legitimado para isso, o município tem a obrigação de defender o prefeito, se ele está sendo de contratar um advogado para que ele possa ter a defesa dos atos que foram cometidos. O senhor não acha que isso vai onerar as prefeituras, que muitas vezes nem têm orçamento para o dia a dia? Tem, lógico que tem, não onera em nada. Eu acho que aí é uma responsabilidade cívica de um gestor que foi legitimado pelo povo. Isso é uma coisa irrelevante. Né? Mas porque, na verdade, hoje, eu acho que muitas vezes a gente tem muito gestor que é irresponsável, que é um mau gestor, que não tem zelo pelo dinheiro público. Tem muitos. Mas tem muita gente séria também que muitas vezes é distorcido, ou seja, muitas vezes pelos órgãos de controle, às vezes a forma que houve alguma falha, algum erro ou alguma dificuldade que ele teve na gestão e que se apega a isso para querer desmoralizar o gestor. Nesse ponto, o senhor acha que o legislativo local ele fiscaliza mal? Porque era dever dele, ele tem responsabilidade objetiva em fiscalizar o executivo para que não haja esse tipo de desvio. Muito mal. E fiscaliza muito mal e geralmente eles são cooptados pelos Como é que a gente inibe isso? Aí é um problema. Aí já entra dentro do legislativo, no meu entender, uma coisa que é o maior mal do legislativo hoje no Brasil é a reeleição de mesa de Câmara de vereadores e Câmara e Assembleia Legislativa. E na Câmara Federal ainda quiseram fazer, mas não passou. Mas em Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, isso é um mal terrível para o parlamento. É terrível. Né? E muitas vezes o parlamento fica cooptado ou pela mesa ou pelo prefeito, se os dois se entendem, aí é que perde a legitimidade do poder legislativo, que é muito ruim, né, no meu entender. Foi bom o senhor entrar nessa seara política, que eu abre brecha para eu perguntar qual a sua visão sobre as eleições municipais desse ano. O seu partido, Republicanos, foi o 6º em eleger prefeitos no país. A sua avaliação de como foram os resultados, não só pelo seu partido, mas em Pernambuco e no Brasil? Não, o Republicano teve uma boa performance, é um partido que vem crescendo e muito, é o que vem mais crescendo no Brasil. O Marco Pereira, o nosso presidente, é muito hábil, muito cuidadoso, é muito aplicado e é uma pessoa que tem uma coisa que é fundamental em política, que é ter palavra, né? Então, ele tem credibilidade, isso é muito importante. E por isso que o partido vem tendo essa sustentação e vem crescendo. É natural que aqui em São Paulo nós crescemos muito mais, né? O governador é do Republicano, né? Então, já em Pernambuco a gente é contra o governo, então já tem mais dificuldade, a governadora joga mais duro, tira alguns prefeitos nossos, isso é da democracia e é legítimo que isso aconteça, né? Agora, eu acho que o partido se saiu bem. Eu volto a dizer, e tenho dito isso sempre, que eleição municipal não é parâmetro para a eleição de presidente da República majoritária, não é parâmetro. Se erra muito quando os analistas fazem, não, porque
o presidente elegeu tal, não elegeu tal. E Perdeu as principais capitais. Eu acho que é um erro grave essa avaliação, não tem nada a ver. Eleição é momento, questão né? municipal é municipal. E por isso eu vou lhe dizer, Hugo, eu antigamente, e como político, eu dizia, a melhor coisa que tem é você juntar as eleições todas. De vereador a presidente da República faz numa eleição só. Hoje eu já não penso assim. Isso é um grave erro. Por que é um grave erro? Porque as eleições municipais, elas tratam de discutir a questão municipalista. É a questão da cidade, do calçamento, da saúde, do posto, que não está lá, da escola, da creche. É essa questão que está na vida do cara. Se você nacionaliza uma eleição municipal, imagine, o cara ia tratar a questão nacional no município. Isso seria terrível. Poderia até ser no mesmo ano, mas que fossem em momentos diferentes. Entende? Mas assim, você não pode pegar uma eleição e fazer uma eleição de presidente até vereador. Por isso que eu acho que muitas vezes a interferência do governador, ele ajuda para trazer o cara para o partido dele, mas na votação local, o munícipe está pensando em quem está trazendo coisas melhores para a cidade dele. É minha opinião. Muito bem, a gente volta nessas questões políticas no terceiro e último bloco do Frente a Frente. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Nossos hospitais não são um hospital tão elevado, né? E eles têm tudo praticamente que precisa dentro desse barco. O atendimento, então, a gente nem reclama, porque são pessoas maravilhosas, filha, que trabalham aí dentro. E eu dou graças a Deus por isso, viu? Muita gente vem, muita gente de toda parte, gente. Vem gente de todos os lados. Esse hospital não tem tempo. Se fica lotado, fica. Ele não demora aqui. Anda para todos esses municípios. Então, eu acho muito importante, muito, muito importante, que a gente não tinha um hospital desse aqui, fluvial. Agora ele já acho que foi até acima de Manaus. Tem andado bastante. E as pessoas que chegam para trabalhar são muito responsáveis. Graças a Deus, são muito, muito responsáveis. Faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida. Construtores da Paz utilizam seus talentos para unir. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus, capítulo 25, versículo 29. Eu sou a sua companhia todos os dias, 11 horas da manhã e 4h15 da tarde, no Escolhas da Vida. Esse programa tem trazido paz aos corações. É o momento de reflexão, de encontro com a palavra de Deus. Eu sou sua companhia e ajudo você a superar as adversidades, as dificuldades. A oração tem um poder infinito. Eu creio, você crê. Rezemos juntos, 11 horas da manhã, 4h15 da tarde. Volta com o programa Frente a Frente, conversando com o deputado federal Augusto Coutinho, do Pernambuco. Pernambuco, que é uma terra que produz muito e tem um papel significativo na política brasileira e na economia brasileira muito grande. Deputado, eu queria que o senhor nos contasse, para quem está em casa e muitas vezes não sabe o potencial do Pernambuco, eu queria que o senhor nos dissesse rapidamente, para a gente entrar em outras questões, o que esse estado faz pelo país. Bom, Pernambuco é um estado muito politizado, sempre foi, uma referência, isso historicamente, inclusive, né? A gente foi muito penalizado na história do Brasil com a comarca do São Francisco. Nós perdemos
aí uns 2/3 do estado de Pernambuco para a Bahia e para Sergipe, né? Como retaliação aqui a insurreição pernambucana, ou seja, a gente foi contra a coroa portuguesa e a gente teve como retaliação. Mas é um estado muito arredio, é um estado muito politizado. Eu dizia que, por exemplo, Pernambuco não é um estado que você encontra, por exemplo, outsiders de política. Em Pernambuco, eles até hoje não se criaram. Ou seja, sem demérito nenhum, mas essas figuras assim que se aparecem em campanha, que Pernambuco nunca teve isso. Isso é bom. Isso eu acho que muito sim. Bom. Então é um estado, um estado politicamente muito ativo, mas é um estado muito sofrido por estar no Nordeste. O Nordeste, de fato, é uma desigualdade muito grande que a gente tem no Brasil. Isso me deixa realmente revoltado. E não é revoltado, mas isso me deixa ainda com mais vontade de trabalhar para, no Congresso Nacional, a gente reparar essas injustiças que tem. Para você ver, Hugo, dar um número. Agora, na reforma tributária, houve um lobby muito grande para tirar de nós. A gente tem um polo automotivo, que hoje gera 17 mil empregos. Uma fábrica da Jeep, que é uma das melhores, da Stellantis, que é uma das melhores do mundo, né? E está lá Então, houve um lobby muito grande aqui das montadoras do Sul para que a gente subtraísse lá. E eu me agarrei nisso lá, assim, a gente mobilizou o governador, mobilizou o presidente Lula, mobilizou todo mundo para não deixar acontecer, porque é injusto. Veja, e me perdoe os paulistanos que estão nos vendo, mas como é que você pode aceitar que 51% dos benefícios fiscais do Brasil fiquem no sul do país? Isso é um absurdo. Você não pode tratar os desiguais de uma forma igual. Você tem de fazer mais para o pobre sobreviver e crescer e gerar emprego e não vir tomar o espaço do rico. O Brasil é feito uma coisa ao inverso. Então, na verdade, a gente luta muito com obras estruturadoras. A transposição do São Francisco foi uma obra estruturadora importante para nós do Nordeste. A Transnordestina é uma luta que a gente está tendo muito grande agora para consolidar. Existiu a promessa do presidente da República, que é pernambucano, de consolidar o trecho até Suape. Enfim, é um estado sofrido, mas que a gente briga muito. Deputado, nós temos 6 deputados eleitos, 16 deputados no segundo turno, possibilidade de troca, então, de 22 cadeiras dentro do parlamento. Como é que está a próxima sucessão do Lira? Em quem que o senhor apoia? Como é que o senhor está vendo a próxima eleição da presidência da Câmara? Meu candidato é o meu companheiro de partido, Hugo Mota. Um excelente parlamentar, um amigo, um deputado que circula muito bem, que tem uma desenvoltura no parlamento surpreendente, que conseguiu, a princípio, costurar uma grande unidade de partidos que estão em volta dele. Ou seja, eu acho que é o candidato favorito, né? O nosso presidente Marco Pereira abriu mão de sua candidatura para apoiar o Hugo. O presidente Arthur Lira já disse que o candidato seria ele. Existe o aval do PP, existe o aval do PL, existe o aval do PT. Formou-se uma maioria já? Ou seja, eu acredito que é óbvio que uma eleição dessa é tudo muito dinâmico. Você tem a União Brasil com um candidato legítimo, o companheiro Elmar, o PSD com também uma candidatura que é legítima do meu amigo... Brito. Eu chamo ele até de meu primo, né? Não pensar que eu me esqueci dele, mas é de Brito, que é nosso amigo, que é legítimo, né? Todo mundo está... Eu estou com o meu partido, com o Hugo, enfim, mas eu acho que essas próximas semanas serão bem intensas em Brasília, já que está tudo muito parado. A gente já há 2 semanas que está remotamente. Está esperando o resultado, o fim do segundo turno. Esperando o fim. Tem muita gente envolvida, né?
no segundo turno. Eu pessoalmente estou envolvido em Olinda e Paulista, mas então tem muita gente envolvida nisso aí. Mas eu acho que hoje eu apostaria na candidatura de Hugo ser favorita. Ô, deputado, como é que tem sido o diálogo do Congresso com esse atual governo, né? A gente vê as notícias dizendo que o Lira vai muito bem, mas eu queria uma avaliação do senhor, comparado com o governo anterior a esse governo, como tem sido o diálogo do Executivo com o Legislativo? A mesma coisa. Acho que o que é que acontece hoje e que é uma realidade? O Poder Legislativo, ele se apoderou muito com uma boa parte de emendas parlamentares e emendas de bancada, emendas que se tornaram impositivas, emendas de comissão, enfim. Então, isso faz com que o governo tenha uma dependência maior do parlamento. Isso vem desde o governo Bolsonaro, né? Foi no governo Bolsonaro que isso se consolidou. O governo Lula já pegou essa situação. Em poder, ninguém abre mão de poder, não é? É uma questão de... então, à medida que você apoderou o poder legislativo, é natural que o executivo perdeu o poder. E por isso faz com que o presidente tenha maior dependência e tenha de ter maiores negociações. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que você tem um partido que pode estar de direita, mas está no governo do PT, por exemplo, o Republicano, meu partido, né? O PSD, outro exemplo, União Brasil, outro exemplo. Então, porque muitas vezes o presidente ele vai precisar exatamente desses atores para governar, não é? Então, isso é normal da democracia. Eu diria que é muito severo você dizer que um governo... eu dizer que o governo Lula é pior do que o governo anterior. Eu acho que eu estaria cometendo alguma injustiça, porque todos esses governos têm necessidade de... O presidente Bolsonaro chamou o Ciro Nogueira, que era do PP, para ser o seu ministro da Casa Civil, porque se viu que tinha necessidade de ter um partido com muita articulação política, como tem o senador Ciro Nogueira. Enfim, eu acho que é uma relação normal, a gente tem conseguido avanços. Eu acho que o parlamento, no decorrer desse tempo, desde que eu estou no meu 4º mandato, eu já tive a oportunidade e o privilégio de votar a reforma tributária no Brasil, votar a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a reforma política, que muita gente às vezes se esquece de dizer, não, porque o Brasil precisa de uma reforma política. A gente já teve reforma política, só que a gente não conseguiu ter maioria para fazer o que a gente achava que devia. Eu já votei o voto distrital, sim ou não? Não passou. A verdade eleitoral, sim ou não? Não passou. Todo tipo de sistema político, eu já votei. Mas a gente não conseguiu consagrar uma maioria para ter um que seja o ideal. Aliás, não tem sistema político ideal. Todo ele é passível de muitas dúvidas, muitas reclamações. Mas o importante é a gente ter a democracia, né? Isso é que é importante. Muito bem, eu quero abrir espaço para quem está em casa, porque nós temos pergunta do YouTube e eu queria pedir para a equipe colocar no ar para o deputado Augusto Coutinho, para que você também participe do nosso programa. O Marco Antônio Prado, de Viçosa, Minas Gerais, quer saber, na sua opinião, qual é a melhor forma de equilibrar as contas públicas sem prejudicar programas sociais? Muito obrigado, Marcos, por sua pergunta. Ô, Marco, eu acho que o governo tem de gastar menos. O governo gasta muito, uma estrutura muito pesada, o governo precisava gastar menos. Não é só o governo, não. É o poder legislativo e o poder judiciário também, né? O poder público, eu acho que no Brasil ele gasta muito. E isso sobra pouco dinheiro para fazer ações que sejam importantes de investimento em infraestrutura e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes a gente tem a coragem, por exemplo, de fazer
uma reforma administrativa. A reforma administrativa é muito importante, né? A gente fazer e cortar na carne os excessos que o poder público tem. E aí sim você poderia avançar em programas sociais. Mas é importante dizer que nas últimas décadas nós avançamos muito em programas sociais. Hoje você vai no Nordeste, você começa a ter dificuldade de mão de obra para trabalhar, porque muitas vezes a pessoa não quer trabalhar porque recebe o recurso do governo, do programa social do governo. Isso é uma realidade hoje. E daí por isso que eu acho que a gente tem de dar a condição social, de fazer todos esses programas que são fundamentais, gastar bem gasto. Agora a gente precisa também que se tenha uma certa cobrança disso aí, para não acontecer o que a gente viu agora, de o cara estar gastando dinheiro de programa social e apostando em bet, né? Porque eu acho que um negócio desse era passível imediatamente de ser cortado do programa social, né? Que eu acho que esse negócio da bet é uma coisa que a gente precisa enfrentar no país com muita responsabilidade, porque a gente votou isso no começo e eu confesso a você que até me arrependo de ter votado, porque era foi no governo Temer, que era para ajudar os times de futebol, que era só aposta de futebol. Aí depois começou, aí veio não sei o quê, e a gente vê esses números que são alarmantes, que a gente está vendo do que está se gastando. Ou seja, eu tenho problema de filhos de amigo meu que já disseram a mim que o menino apareceu com dívidas enormes e quando ele foi ver era um jogo um joguinho aí. Tigrinho. O Tigrinho. Isso. Então tem que se fazer uma discussão relacionada aos aplicativos de apostas e também aos programas sociais, pela análise. Eu acho que uma coisa que era bem interessante, primeiro de tudo disso, era de que essas bets elas só pudessem fazer publicidade em esporte, em questão de esporte. Você já dava uma limitada grande nisso. Hoje, quando a gente vai chegando no aeroporto de Recife, já tem uma bet que patrocina a entrada do aeroporto. Passível de análise, né? É passível de análise. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui na Rede Vida em São Paulo, dizer que as portas do nosso canal estão abertas, não só aqui, mas no país todo para o senhor. É uma honra recebê-lo aqui, viu? O programa vai ficar por aqui. Obrigado. Um prazer enorme. Obrigado, Gustavo. Prazer, deputado. A todos os ouvintes. Eu digo que, eu estava dizendo a Neto que eu ando muito no interior, no sertão, né? Quando eu apareço na Rede Vida, aí eu passo no sertão e pessoa diz, deputado, eu vi o senhor lá na TV, aí você tem a dimensão do que é efetivamente assim, o trabalho que vocês têm é muito bonito. Eu fiquei muito impressionado, assim, hoje o tamanho deputado, que é. Bonito é o verso do Elefante de Olinda. Olinda, quero cantar a ti esta canção, teus coqueirais, o teu sol, o teu mar, faz brindar meu coração. O verso lindíssimo. É lindíssimo. Mas é um trabalho muito, muito bonito que vocês fazem de evangelização e imagino que é muito difícil também. É fruto de um trabalho nacional que começou há 29 anos, graças à família Monteiro. E a gente faz isso com muito, muito carinho. Giroto, obrigado, viu? Prazer. E você de casa, mais uma vez, obrigado pelo programa Frente a Frente. Semana que vem eu estou de volta e espero vocês a partir das 10h30 da noite aqui na Rede Vida. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.